muito mais foco, muito mais determinação, muito mais objetivo, muito mais meta, muito mais assim, cumprir o desafio, chegar lá na reta final. Parece que quando eu acho que te traz mais propósito você ser mãe. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu converso com a professora Sara Sgavioli. A professora Sara é zootecnista, mestre, doutora, pós-doutora, atualmente docente na Universidade do Brasil. Professora Sara, é um prazer conversar com você. Obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente possa ter uma segunda conversa, nesse nosso projeto do Aviário. Oi, Catarina, boa tarde. Então, assim, primeiro, quem tem que agradecer sou eu. Fiquei extremamente lisonjeada, mais uma vez, por ter sido convidada aí pelo Aviário para participar, né? E espero poder contribuir, e principalmente porque eu adorei o tema, né? Então, quando eu li no meu e-mail, eu realmente fiquei muito feliz de ter sido lembrada para esse tema. Hoje nós temos um tema especial, assim, uma outra forma de nós incluirmos a avicultura, presente na nossa vida. E eu queria lembrar o pessoal que nos acompanha, que eu acho que está completando um ano desde que você conversou com o professor Café, aqui no podcast. E vocês falaram bastante nesse podcast sobre desenvolvimento de produtos técnicos, tecnológicos, falaram sobre pesquisas aplicadas, falaram sobre zootecnia de precisão. Então, se alguém não acompanhou, acessa lá o Aviário nas plataformas, vocês vão poder saber um pouquinho mais do trabalho da professora e ficar por dentro desses temas ali que foram abordados no episódio. Doutora Sara, conta para nós, assim, como que foi esse último ano? Queria deixar um espaço inicial, assim, para você atualizar o pessoal que nos acompanha sobre as suas atuações mais recentes, o que você tem feito antes da gente entrar no nosso assunto especial de mês das mulheres. Então, esse último ano a gente está dando continuidade, num dos projetos que eu já estava conduzindo, quando eu conversei com o professor Café, que é no desenvolvimento de um dispositivo móvel que mensura variáveis bioclimáticas, calcula índices de conforto térmico, então envolve toda a parte de ambiência das instalações para produção de aves comerciais, então frango de corte, coideiras comerciais e matrizes. E além de mensurar e calcular, ele classifica a condição ambiental onde essas aves estão. Então, de acordo com... A gente fez todo um apanhado dos manuais de manejo de linhagem para todas as linhagens existentes atualmente. E aí, de acordo com a linhagem, a idade dessa ave, ele classifica a condição ambiental onde ela está inserida. E, mediante essa classificação, ele passa para o produtor algumas formas de melhorar esse ambiente, onde as aves estão. Então, talvez ligar um ventilador, um exaustor. E aí, agora, por último, esse ano a gente desenvolveu um software que está interligado com esse dispositivo, e por meio do software o produtor consegue mensurar, baixar esses resultados, fazer todo o apanhado dos dados e também tomar decisão com relação à ambiência da instalação. Aí o nosso próximo passo é tornar isso automático, Então, que o produtor não pense mais, que ele não precise mais tomar essa decisão, mas que seja tudo automático. E sempre pensando na linhagem, na idade da ave e menos interferência possível do produtor, Mais tecnologia aí dentro. Então, é um projeto bem extenso e audacioso, mas que a gente está, vamos dizer aí, 70% concluído. Esperamos concluir nos próximos anos. E, atualmente, eu assumi a coordenação dos trabalhos científicos do Congresso da APA, semana que vem, essa semana, hoje começa o Congresso da APA. Então, amanhã eu estou indo para Ribeirão Preto para participar. Então, foi um ano bem tumultuado, bem do jeito que a gente gosta, Bem dinâmico e bastante coisa para a gente desenvolver. A
American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Coisa boa. Eu gosto sempre de fazer uma primeira pergunta, assim, para quem nos escuta conhecer melhor o convidado. Hoje eu queria te perguntar como que a avicultura ela entrou na sua vida. Queria que você compartilhasse isso, porque essa talvez muitas vezes é uma forma de inspiração, né? Assim como nós temos pessoas que nos inspiraram, nós podemos servir de inspiração para muitas outras pessoas através da nossa história. Então, quando eu recebi o convite, vi lá, né? Mulheres na avicultura, mãe na avicultura. Eu falei, nossa, gente, maravilhoso. Fiquei super feliz. E aí eu fiquei pensando, né, como abordar e o quão antes eu poderia trazer esse assunto, né? Comecei a reviver ali das minhas memórias, até de criança, de infância, da onde que surgiu a avicultura na minha vida, né? Porque algumas pessoas caem de paraquedas. Então, depois que começa a trabalhar, surge lá a oportunidade do emprego de avicultura e a pessoa vai para essa área. Já no meu caso, não. Eu sou nascida numa cidade que chama Itapuí, que é aqui no interior de São Paulo, uma cidade de 10 mil habitantes. E essa cidade ela é muito tradicional com relação à produção de frangos de corte. Então, atualmente, tem, acho que 3 empresas que fazem o abate de frangos de corte. E da época que eu nasci lá, e que eu me criei, tive minha infância lá, já existiam essas empresas. E por ser uma cidade pequena, a gente sempre, assim, convivia muito com relação a sítio. Eu tinha um tio que criava frangos de corte, que tinha aviário, então eu estava sempre envolvida com esse tipo de coisa. E aí, ali por volta dos meus 8, 9 anos, o meu pai começou a trabalhar no batedouro de frango e acabou se tornando sócio desse negócio junto com o irmão dele. Eram os 3 irmãos. Então, desde muito pequena, eu tive muito contato, né? Eu lembro muito do meu pai saindo de madrugada de casa, do meu pai vestindo branco, chegando todo sujo, de às vezes ir lá para o frigorífico e visitar toda a nória, todo o abate das aves, ir para as câmaras frias, ficar com medo de ficar trancado numa câmara fria. Então, eu ia assim, muito, muito lá na empresa, né? Chamava Nosso Frango na época. Então, eu convivi desde criança com isso. E aí, eu acho que por conviver muito, meu pai não queria, né, que eu fizesse nada da área. O sonho dele era que eu fizesse direito ou medicina, que eu fosse advogada ou médica. Mas aí eu estava no segundo colegial, e aí eu cheguei para ele e falei, pai, eu já decidi, né, a profissão que eu vou seguir, a vestibular que eu vou prestar. Eu vou prestar zootecnia. Aí ele olhou para mim e falou assim, que é isso? Zootecnia? Então, onde você tirou isso? O que uma pessoa que faz essa faculdade faz da vida? Aí eu fui explicando para ele, né? Aí ele falou, não, você não vai fazer isso não. Você vai passar fome. Não vai fazer de jeito nenhum esse curso. Vai fazer medicina. Vai fazer um curso que dá dinheiro, alguma coisa. Eu falei, não, pai, é zootecnia que eu vou fazer. E aí fui, né? E aí no terceiro colegial eu prestei Unesp de Botucatu, não passei. Eu acho que assim, é interessante contar essas coisas porque as pessoas acham que, né, para se identificar também, né? Nem sempre a gente passa na primeira oportunidade numa faculdade pública. E aí eu fiz 6 meses de cursinho, e aí prestei Unesp de Jabuticabal, prestei Londrina e Ponta Grossa. Aí passei nas 3. E aí eu optei por fazer Unesp de Jabuticabal. Então, desde o meu primeiro ano, quando eu entrei lá na Unesp, eu já sabia que eu queria trabalhar com avicultura. Então, o meu foco não era simplesmente zootecnia. Eu já sabia que eu queria, dentro da zootecnia, avicultura. E aí, no meu primeiro ano, eu já fui direto para o aviário
perdida lá, né, uma bichete, chegando, tinha 19 anos, já fui procurar onde é que eu podia fazer alguma coisa, o que eu podia fazer. E aí eu trabalhei 1 ano, mais ou menos, com a professora Vera, que hoje não está mais na Unesp. E depois, no final, bem no final ali do primeiro ano, de 2003, eu fui já sendo encaminhada para o professor Otto, que foi com quem eu trabalhei ali o restante do tempo. Então eu tenho, assim, esse diferencial que a avicultura está na minha vida desde muito pequenininha, né? Então, meu contato foi bem no início mesmo. Bom, então aí no final do primeiro ano ali da Unesp, em 2003, foi quando eu conheci o professor Otto. E aí eu cheguei na sala dele e assim, já, eu quero trabalhar com avicultura e eu quero uma bolsa de estudo. Assim, bem... Hoje em dia eu paro e penso assim, gente, como é que eu cheguei na sala do professor e já cheguei falando isso, né? Além, não era só trabalhar na avicultura, eu tinha uma exigência, eu queria uma bolsa também. E aí foi quando a gente começou a trabalhar para escrever projeto. E aí eu fiz 3 iniciações científicas com o professor Otto, as 3 voltadas para nutrição. Eu tive uma CNPq e 2 FAPESPs. E aí eu lembro muito bem, assim, a questão do mestrado. Eu estava lá no aviário dele, né, o aviário que ele era responsável, lá na Unesp, conduzindo um experimento para uma empresa, não vou lembrar agora qual empresa, e aí eu recebi uma ligação, o Robson, lá, que era o responsável, foi me chamar lá no aviário, falou, olha, o Otto está desesperado atrás de você, ele precisa falar com você, e não está conseguindo te falar no celular. E aí eu fui para a sala dele, falei, nossa, o que eu fiz, né? Eu pensei, eu fiz alguma coisa muito errada, porque assim, falei, vou levar, né? E aí eu cheguei lá na sala dele, ele falou assim, olha, eu tô aqui conversando com o pessoal da pós-graduação e eu preciso de uma resposta sua. Você vai ou não querer fazer mestrado comigo? Aí eu falei, opa, eu falei assim, não tinha pensado ainda, né, o que eu ia fazer, como é se eu ia, depois do estágio curricular. Então eu comento muito que, assim, a carreira acadêmica na minha vida não foi uma coisa que eu parei e falei, não, eu quero ser professora universitária, eu quero ser pesquisadora. Eu fui sendo conduzida. Quando eu vi, eu já estava com essa questão, né? E aí eu falei, professor, deixa eu pensar e a gente conversa amanhã, né, se for possível. E aí, lógico que eu aceitei, né? Já começou a pensar no projeto de mestrado, e aí eu tive bolsa da FAPESP no mestrado também. E foi, assim, uma grata satisfação trabalhar esses anos com o professor Otto. Para mim foi um aprendizado muito grande, não só, isso é uma coisa, assim, que eu gostaria muito de destacar, foi que eu tive na minha carreira profissional não só pessoas, não só excelentes profissionais, mas excelentes seres humanos também. Isso me ajudou muito, 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 muito a crescer como ser humano. Então, foi no mestrado que eu tive meu primeiro filho, o Gabriel. Eu fui fazer estágio curricular e durante o estágio curricular eu conheci o pai do Gabriel, engravidei. E aí, então, no primeiro ano de mestrado, eu já estava grávida. E foi assim que eu conduzi o meu mestrado, e graças a Deus foi com o professor Otto, que era uma pessoa extremamente compreensiva, porque naquela época não existia licença maternidade de bolsa, não existia prorrogação por conta de maternidade, não existia nada disso, né? Então a gente ia... Eu não tive licença maternidade na minha pesquisa. Nada. Assim, o que eu tive foi o professor Otto sendo uma pessoa compreensiva com cada fase, com cada dificuldade que eu passava ali. E era uma bolsa de R$ 1.200 que eu ganhava na época, né? Eu era mãe solo. Então, foi assim, um período extremamente difícil na minha carreira profissional. E o professor Otto foi uma pessoa muito, 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 assim, compreensiva comigo. E isso só me impulsionou. Uma coisa que eu penso muito assim, será que se eu não tivesse tido filho no meu mestrado, eu estaria profissionalmente melhor? E o que eu penso é que é o contrário.
eu justamente me dediquei tanto, me esforcei tanto, trabalhei tanto, porque eu tive um filho no mestrado. E eu sabia que eu tinha que dar conta de criar, de conduzir a educação dele. Então, ele estudava na creche ali da Unesp, né? Eu acho que isso, profissionalmente, me impulsionou muito, 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 muito mesmo, a correr atrás dos meus objetivos. E aí, eu decidi fazer o doutorado, ali na Unesp de Jaboticabal ainda. E aí, só que eu conversei com o professor Otto, falei, olha, professor, já tem aí 6 anos, 5 anos que nós estamos trabalhando juntos, eu acho que, assim, eu queria mudar um pouco, queria ficar dentro da agricultura, mas mudar um pouco as minhas linhas de pesquisa. E aí eu fui conversar com a professora Isabel Bolelli, que foi a minha orientadora do doutorado, e que me abriu, assim, todos os braços, né, todas as portas, prestei doutorado com ela, passei, tive bolsa da FAPESP também, no meu projeto de doutorado, e ela também, assim, foi uma profissional excelente com relação à minha maternidade, com relação a me impulsionar, a confiar no meu trabalho, porque eu acho que uma das coisas, Catarina, que eu mais acho que um profissional tem como, assim, impulsionar a carreira mesmo, é essa questão da pessoa confiar no trabalho, de você se sentir importante, de você se sentir necessário, de você sentir que você, de alguma forma, está contribuindo. Então, no caso da professora Isabel, ela sempre fez questão de destacar, olha, você é boa nisso, você está contribuindo dessa forma, você tem um perfil que vai para esse lado. Então, ela me ajudou muito com relação a isso. E aí, quando o Gabriel, meu primeiro filho, já tinha aí uns 4 anos, 5 anos, aí eu finalizei o doutorado com a professora Isabel e comecei meu primeiro pós-doc com a professora Silvana. Eu fui trabalhar mais com a área de desenvolvimento ósseo, cartilaginoso. Fiquei ali um tempo, acho que quase um ano nesse primeiro pós-doc. E aí eu já estava um pouco assim, saturada, né? Unesp de Jaboticabal, já queria mudar, queria outra coisa. Sempre tive esse perfil de enjoar assim, das coisas, querer desafios novos. E aí foi quando eu peguei e vi uma oportunidade de fazer um pós-doc na UFGD, na Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. E aí participei do processo seletivo, fui selecionada, e aí, com a cara e coragem, peguei o Gabriel, coloquei no carro, tudo que dava para pôr dentro do carro, e fui para Dourados, no Mato Grosso do Sul, não tinha nem lugar para ficar, os primeiros dias a gente ficou num hotel, aí aluguei um apartamento com uma colega que tinha ido também para fazer pós-doc, e aí comecei a fazer pós-doc lá, com o professor Rodrigo e com a professora Irenilza Nas, de audiência e bem-estar, bem conhecida também. Aí fiquei um tempo lá, e aí foi quando eu conheci meu ex-marido, a gente começou a namorar à distância, e aí decidi voltar para São Paulo. E aí voltei para São Paulo, conversei com o Rodrigo, ainda fiquei fazendo um tempo de pós-doc à distância, e aí foi quando surgiu a oportunidade, e eu participei de um processo seletivo para trabalhar na Elender, fui selecionada, e lá eu era coordenadora técnica de nutrição animal e fazia parte de PDI da empresa também. Então, foi, assim, bem importante para mim esse tempo que eu fiquei na Elender também, né? Eu tive um pouco de contato com a parte comercial, com clientes, coisas que eu nunca tinha vivido. Foi excelente para mim. E aí eu já estava casada, né, nessa época, e eu tinha muito sonho de ter o segundo filho. O segundo filho foi uma coisa, assim, muito planejada, que eu queria muito mesmo. E, para ser bem sincera, era assim, uma questão, era prioridade para mim. Eu não estava preocupada se o meu segundo filho ia atrapalhar a minha carreira profissional, ou se eu ia ter que parar um tempo. Eu queria ter o segundo filho. E aí foi quando surgiu a oportunidade. Aqui na universidade, eu prestei o concurso, passei, vim para cá. E aí, meses depois que eu estava aqui, eu me senti muito confortável
para engravidar, né? Era uma vida muito diferente do que eu tinha na multinacional. Engravidei e tive o Gustavo, né? Sendo professora aqui, foi incrível para mim ter o segundo filho dentro da carreira acadêmica. Foi muito importante. Então, nesse momento, estamos com o Gabriel e Gustavo. Quantos anos eles têm hoje? O Gabriel está com 15 anos, na fase de adolescência, e o Gustavinho com 6 anos. Muito bonita. Bonita a sua história. Sim, E eu acho que mostra que nem tudo é fácil, né? Como que nós temos que correr atrás, né, daquilo que a gente quer e ao mesmo tempo, talvez, tudo tenha uma razão, né? Eu quero entrar mais daqui a pouco nesse assunto de maternidade e ciência, né, que hoje em dia a gente aborda muito mais, né? E nós estamos no mês de março, né? Nesse mês, no dia 8, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, uma data oficializada após longos anos de luta, né, de mulheres por igualdade, por justiça salarial, contra preconceitos, opressão, violência, né, que as mulheres sofrem, enfim, pelo simples fato de serem mulheres, né. E são tantas lutas, né, que são fundamentais e que seguem até hoje. Então, eu queria aproveitar a sua presença hoje, né, para entrar num assunto das mulheres que nos inspiram. Você já falou de várias professoras orientadoras que foram importantes na tua trajetória, mas também que você contasse um pouco dessa sua trajetória profissional na avicultura sob a perspectiva de uma mulher mãe de 2 filhos. na verdade, assim, uma coisa que eu sempre tive muito claro na minha mente é que eu queria ser uma profissional independente. Eu queria ter meu trabalho, que eu queria ter minha renda, que eu queria ser uma mulher independente. Então, isso foi uma coisa que a minha mãe sempre me estimulou muito. Ela sempre falou: filha, tenha o seu trabalho, tenha o seu dinheiro, estudo é a única coisa que ninguém tira da gente, vai estudar. E eu sempre tive muita facilidade, né, em relação ao estudo. Então, foi uma questão, assim, Catarina, eu acho que a gente, no decorrer da nossa vida, a gente faz escolhas. E eu fiz com o suporte dos meus pais, porque sem os meus pais eu não conseguiria ter suporte emocional para fazer essa escolha. Então eu fiz a escolha certa, a escolha de me dedicar ao estudo, de me dedicar a uma profissão que eu era apaixonada, porque de nada adiantaria eu fazer medicina se eu não gostasse da profissão. Poderia até ganhar mais dinheiro do que eu ganho hoje, mas não seria apaixonante como é a avicultura na minha vida. Então, eu fiz essa escolha e nunca, nem um momento, me arrependi de ter feito zootecnia, de trabalhar com avicultura e de ser mãe de 2 meninos dentro da avicultura. É lógico que as prioridades mudam, né? Quando a gente é mãe, dificilmente uma mãe vai colocar o trabalho acima dos filhos. Então, a gente tenta conciliar, mas a prioridade são meus filhos. Então, nunca eu vou deixar de dar um suporte para eles por alguma questão do trabalho, né? A gente tenta sempre contornar para que consiga desenvolver os dois da melhor forma possível, mas a prioridade são os filhos, não tem como. E como eu te disse, algumas pessoas podem até pensar, mas profissionalmente poderia estar melhor. Não, pelo contrário, eu estou bem justamente porque eu tive 2 filhos, né? Eles que me dão essa condição de ser tão forte, tão batalhadora, tão determinada, tão guerreira, né? Que é aquele termo que todo mundo usa para mulher que a gente odeia. Mas são eles que me impulsionam, assim, a seguir a minha carreira profissional. Com certeza, eles são, assim, uma fonte de inspiração para eu seguir ali a minha carreira profissional. E eu acho que, assim, dentro de tudo que eu passei na agricultura, por ser mulher, a gente, é óbvio que tem as questões, né? Ser mais frágil, a questão de força,
Mas como eu tenho uma personalidade muito forte, muitas vezes já fui até criticada por ser muito masculina, muito racional, muito focada. Então, eu não tive muitos problemas por ser mulher. Eu não visualizei muito isso na minha carreira profissional. A questão mesmo diferente é que eu sou mãe, né? Então, isso talvez seja algum diferencial, mas que no meu caso, com certeza, foi positivo para minha carreira, por ser mãe de 2 meninos. Você acha, olhando para você, assim, o que que mudou, né, antes, durante, depois da chegada ali do Gabriel e do Gustavo? Muito mais foco, muito mais determinação, muito mais objetivo, muito mais meta, muito mais assim, cumprir o desafio, chegar lá na reta final. Parece que quando eu acho que te traz mais propósito você ser mãe, assim. Quando você é mãe e sabe que você tem uma responsabilidade maior, o propósito é maior de você acordar, vir trabalhar, pensar em qual artigo você vai escrever, ter vontade mesmo, sabe? De sentar e escrever a discussão do artigo. Para mim, assim, isso gira muito mais eu sendo mãe de 2 meninos. Eu acho que a minha vontade de trabalhar dentro da avicultura é muito maior do que se eu não fosse mãe. Com certeza impulsionou muito mais a minha carreira. E aí, com relação às profissionais, né, que você comentou, com certeza a professora Edenilza, a professora Isabel e outras mulheres, a professora Nilva, eu tive muito contato também na graduação, independente se foram mães ou não foram mães, mas mulheres que estavam dentro dessa profissão, e a gente via e se inspirava, né? Falava assim, nossa, ela é tão forte, né? Porque a questão financeira ou é uma coisa assim tão pequena para a gente se agarrar, né? Quando a gente pensa numa profissão, que a gente precisa de algo maior. Então, eu olhava para elas e falava assim, nossa, elas são tão fortes, tão independentes, tão assim, elas brilham tanto, elas têm tanta luz, e isso foi fazendo com que eu quisesse seguir o mesmo caminho que elas. Bom, eu quero dizer que eu não tenho propriedade para falar desse assunto, né, por não ser mãe, então, professora Sara, me corrija se eu falar alguma besteira, mas eu queria trazer alguns dados, né, que surgem principalmente para nós, como professoras, coisas que a gente acompanha, né. Hoje em dia, nós temos dados de meninas, mães, durante a graduação, que têm dificuldade para seguir no curso, baixo percentual de pessoas que têm uma rede de apoio, né, para refletir muito sobre a rede de apoio, quanto ela é importante, né, na nossa vida de jornadas duplas, triplas, enfim, das pós-graduandas mães, assim como você, que dependem das bolsas de pesquisa para seguir na formação, o fato de nós termos licença maternidade, que também muitas vezes é uma conquista, né, necessária para muitas mulheres, as entrevistas de emprego, né, que questionam se as mulheres pretendem se tornar mães ou não, e esse impacto, né, da maternidade na produção científica, enfim, entre tantas outras coisas. Você olhando para essa sua trajetória, assim, tem alguma coisa que poderia ter te ajudado mais nessa sua trajetória profissional de mãe em meio da ciência? Olha, eu acho que assim, sinceramente, eu acho que existem N realidades diferentes. Então, eu sou uma mulher, mãe dentro da avicultura, que me considero muito privilegiada, porque eu tive uma mãe que não trabalhava, que viveu para cuidar de mim e do meu irmão. Então, eu tive um suporte emocional, um suporte para eu estudar, um suporte dentro da minha casa, um suporte financeiro, intelectual, de tudo, de comida, de oportunidades, de fazer inglês, de fazer jazz, sei lá, coisas que parecem bobas, mas que são extremamente importantes para a construção da, da maturidade emocional mesmo de uma criança, que depois vai refletir lá na vida adulta, né? Então, eu me considero muito privilegiada por ter tido essa oportunidade na minha família. E muitas mulheres, com certeza, né, dependendo da realidade, não tiveram
esse preparo, né, desde criança. Então, eu posso dizer assim, que qualquer dificuldade que eu tenha enfrentado, ali depois quando eu fui mãe no mestrado, e ainda com o Gabriel pequeno, prestando doutorado, só serviu para contribuir com a minha formação. Só melhorou, entendeu? A minha situação. Não teve nada ali que eu fale assim, nossa, será que eu não tinha rede de apoio, eu não tinha o pai, eu não tinha. Era uma condição, mas eu olho para tudo isso lá atrás, eu não vejo como algo que foi ruim, que minha mãe mesmo muitas vezes fala, filha, talvez se fosse uma outra situação, você não teria batalhado tanto como você batalhou. Se fosse mais fácil, se fosse mais simples. Então, eu acho a forma como aconteceu tudo ali foi a forma certa e melhor para onde eu estou hoje. Então, é óbvio que as conquistas, eu não tive licença maternidade, como eu te falei, né? E hoje as mulheres têm. Hoje a gente coloca no currículo Lattes, então eu vou ser avaliada pelo CNPq, eu tenho lá aquela janela onde eu fui mãe, né? Que acaba estendendo a minha produtividade. Então, são fatores que tendem só a melhorar cada vez mais a situação da mãe e da mãe mulher dentro da avicultura e dentro da pesquisa. Mas eu tenho um pensamento muito assim, tudo que aconteceu lá para trás foi só para o melhor e foi só para contribuir com o que eu sou hoje. Então, eu não tenho nada assim que eu pense lá atrás e falo assim, nossa, poderia ter tido meu pai e minha mãe ali do meu lado. Quando eu penso isso, eu penso, não, acho que se eu tivesse eles ali do meu lado, eu não teria batalhado tanto, entendeu? Não teria sido tão bom como foi. Então, para mim, foi tudo ótimo e tudo da forma como deveria ser. E queria fazer mais uma pergunta, assim, a gente já, sim, conversou bastante, temos um limite de tempo também no nosso podcast, né? Mas eu fiquei aqui pensando como que você tenta inspirar as pessoas com essa sua história? Eu ministro disciplina para graduação aqui, né? Então, eu ministro avicultura, suinocultura, nutrição de monogástricos. E aqui na universidade, por ser uma cidade pequena, a gente tem muitos projetos de extensão. Então, a gente tem o Jovem Aprendiz do Futuro, que é direto com o Sindicato Rural, tem projetos com os assentados aqui da cidade, projetos dentro do ensino médio, do ensino fundamental. Eu tive um aluno de iniciação científica do primeiro colegial, não sei se é assim mais que fala, mas foi bolsista CNPq. Eu acho que a melhor forma que eu tento, assim, estimular essa molecada, esse pessoal mais novo, com relação a seguir a profissão, a estudar, a ter algo parecido, é demonstrando a paixão, Catarina. Porque, assim, pode ser a profissão que for, se você não for apaixonada, se você realmente não amar o que você faz, se você não consegue passar esse brilho nos olhos, né? Então, quando a pessoa fala da profissão dela, ela tem que brilhar os olhos, ela tem que saber que foi a melhor escolha da vida dela. E se não foi a melhor escolha da vida dela, então ela tem que mudar de profissão, ela não pode permanecer naquilo. Então, acho que quando eu falo da avicultura, para seja qual idade de aluno for, né, desde ali dos 14 anos até 20 e poucos anos, até os alunos do mestrado, que são mais velhos, geralmente já estão trabalhando, eu sempre falo da avicultura e da ciência com paixão. Brilho no olhar, com satisfação e com a certeza de que eu fiz a escolha certa para a minha carreira profissional. Acho que essa é a melhor forma de estimular alguém a seguir alguma carreira. Excelente. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, mas também queria te deixar bem à vontade, assim, para deixar uma mensagem final, né, para quem nos acompanhou hoje. Talvez a gente tenha focado um pouco, não foi um assunto técnico em avicultura, mas são coisas que fazem parte da nossa vida e quero te deixar bem à vontade para uma mensagem final para as pessoas que nos acompanharam até agora. Eu acho que talvez uma mensagem de mãe e agricultura, né?
Eu vejo muitas mulheres mais novas hoje em dia entrando na avicultura, seja em carreira acadêmica ou empresas, né? E às vezes deixando a maternidade de lado, né? Pensando sempre, mais para frente eu tenho filha, porque talvez se eu tiver agora vai me atrapalhar. Então, assim, quem não tem vontade, tudo bem, é o direito da mulher, ela escolhe. Mas quem tem vontade de ser mãe, seja mãe. E seja mãe o mais nova possível, para você talvez ter mais do que um filho, 2, 3 filhos. Então, assim, não deixe de ser mãe por conta do trabalho, porque para tudo a gente dá um jeito, tudo passa e tudo que acontece é só para o melhor. Então, se você resolver ser mãe, que nem eu fui mãe com 24 anos, e foi excelente para mim, foi ótimo para minha carreira, foi ótimo para minha vida, para o meu amadurecimento e para minhas responsabilidades. Então, a mulher que tem vontade de ser mãe, seja mãe. Não deixe isso para segundo plano, porque são essas coisas que a gente constrói na nossa vida, são esses propósitos que perduram na nossa vida. Muito bom. Eu quero encerrar com uma mensagem que eu recebi hoje, junto com um mimo que uma empresa da nossa área da avicultura mandou, dizendo que a força feminina ela não só impulsiona a produtividade e o sucesso do agronegócio, mas ela também inspira outras mulheres a seguir os seus sonhos, né, e a superar os seus desafios. Eu acho que é um pouco disso que nós conversamos hoje também, que é o que faz parte da nossa vida. Então, eu quero deixar o meu abraço, né, para todas as mulheres e as mães da avicultura. Obrigada, professora Sara, mais uma vez. Obrigada, Catarina, pelo convite de novo. Espero ter contribuído aí principalmente, hoje não foi com a avicultura, né? Mas foi com brilho no olhar das mulheres dentro da avicultura, das mulheres que querem ser mães. Espero ter contribuído de alguma forma e pelo menos meia dúzia de mulheres decidirem ser mãe e trabalhar com a avicultura, então tá excelente. Excelente, obrigada. Obrigada mais uma vez para quem nos acompanhou até o final e nós nos vemos em um próximo episódio.